aí, pessoa? Bom demais a conta? Tá estudando? Tá estudando mesmo? Então é o seguinte, para dar sequência ao conteúdo, para a gente continuar estudando legal, bacana, igual eu sei que você está estudando, sai dessa rede social, desliga esse Instagram, sai do WhatsApp, a galera não vai ficar te mandando mensagem agora não, porque você vai estudar. Tá? Então desliga esse trem aqui, tá todo mundo estudando também, então desliga. Para de ver esses vídeos que eu sei que você está assistindo, você acha que não, mas eu sei. Tá? Então para de ver isso tudo aqui, ó. Foca aqui comigo, estuda aqui comigo, senta aqui, ó. Se liga! Hoje nós vamos estar falando aí sobre monitorização hemodinâmica não invasiva. Processos de monitorizar o paciente, de acompanhar as alterações orgânicas do paciente por um meio externo, por um meio não invasivo, sem a inserção de algum dispositivo, de algum material, sem a inserção de algum item dentro do meu paciente. Todo o processo ele é do lado de fora. Então a gente vai trabalhar agora com essas ações de monitorização hemodinâmica não invasiva. Monitorizar, monitorar em condições globais, em condições gerais, significa que vai estar acompanhando, avaliando, prevenindo, avisando, agindo, ou seja, vai acompanhar, vai saber o que está acontecendo com o paciente, visando aí medir frequente e repetidamente as variáveis fisiológicas. Acompanhar o paciente, verificando sempre as modificações que vão acontecendo no organismo. Para isso, é importante que se faça uso de um conhecimento técnico, de equipamentos específicos, de materiais próprios para que haja ali um controle adequado e uma avaliação correta dos seus parâmetros. Por isso que nesse ponto é importante que existem variáveis que não vão ser mensuradas hemodinamicamente, embora façam parte do cuidado ao paciente. E o objetivo dessa monitorização, para que vai monitorar um paciente não invasivamente? Para quê? Qual é a razão disso? Fornecer, dar base, dar valores, parâmetros para orientar aí a equipe profissional, para orientar os profissionais nas condutas, nas ações que deverão ser tomadas em relação ao tratamento que o paciente irá precisar. Trabalhar com a monitorização hemodinâmica não invasiva favorece uma observação clínica adequada, cautelosa, para ajudar até mesmo nas prescrições de cuidados, nas prescrições de assistência que serão realizados a este paciente. Então, quando a gente tem os valores hemodinâmicos, a gente tem ali um conhecimento de qual que é a situação do paciente e quais condutas que nós devemos adotar. Quais condutas que serão passadas para cuidar melhor do quadro dele. Monitorização não invasiva. Ações que vão ser desenvolvidas de uma forma não invasiva, porque tem método invasivo. Vai ocorrer, quando a gente trabalha com ela, onde não existe, onde não é necessário, onde não precisa de realizar a introdução, onde não precisa de implantar, de colocar no paciente nenhum dispositivo de forma invasiva. Turma, quando fala invasiva, tá? Porque às vezes vão falar assim, mas vai monitorar a temperatura, o termômetro auricular, ele entra, ele é interno. Calma. Quando eu falo monitorização invasiva e não invasiva, significa que na não invasiva eu utilizo os meios naturais para entrar no organismo ou o meio externo direto. Quando eu utilizo monitorização não invasiva, eu faço monitorização a partir do meio externo, no paciente, ou através de cavidades, de aberturas, de mucosas que naturalmente existem. Vou aferir temperatura auricular. Eu vou usar o ouvido. Tá aqui a mucosinha, aqui, ó, vai direto. Então existe essa condição da não invasiva. Quando eu falar de monitorização invasiva, eu entro. Eu vou fazer a entrada, a inserção, a introdução. E principalmente eu vou manter
esse dispositivo lá dentro. Eu vou manter essa avaliação interna. Tá? Eu vou mantê-la. Então o paciente vai fazer uma medida de pressão venosa central, eu vou manter um cateter na veia. Vai medir uma pique, eu vou manter uma estrutura de verificação de pique, de pressão intracraniana. Agora, se eu for fazer só uma aferição de temperatura, eu coloco termômetro e tiro. Ah, não, é só saturação de oxigênio. Eu ponho oxímetro e tiro. Então, quando a gente fala de invasivo e não invasivo, diz respeito a essa inserção, diz respeito a essa introdução. Os valores, eles vão ser obtidos, os valores de monitorização serão verificados, serão avaliados através de equipamentos ou outras formas, normalmente equipamentos, que vão estar posicionados no paciente de uma forma não invasiva para se trabalhar com os devidos parâmetros hemodinâmicos, para se trabalhar com esses devidos parâmetros de acompanhamento. Então, quando a gente trabalha com essa monitorização, nós estamos falando de dispositivos que serão utilizados externamente, muitos dos quais fazem parte do nosso trabalho, muitos dos quais já vão estar no meu paciente e eu vou simplesmente acompanhá-los. Mas lembrando que é não invasivo. Eu não preciso de fazer nenhuma inserção direta em nenhum material. Ou seja, quando a gente fala de monitorização não invasiva, eu falo de PA, de aferição de pressão arterial, e aí, claro, é não invasivo. Eu vou usar o manguito, vou trabalhar com o estetoscópio, mesmo processo, vou inflar no bracinho do paciente, palpa arterial radial, escuta lá, faz a ausculta, movimento sistólico, movimento diastólico. É o processo de monitorização não invasiva. É a pressão arterial externa. Vai se trabalhar com frequência respiratória, que é esse movimento de inspirar e expirar, que nós vamos fazer a monitorização, que nós vamos fazer o acompanhamento de uma forma não invasiva. Nós vamos trabalhar com frequência cardíaca, batimento. Só que nós vamos fazer palpação arterial para isso. Nós temos várias artérias espalhadas no corpo e basta a gente realizar a palpação utilizando os dedinhos para verificar facilmente a frequência cardíaca do paciente, temperatura, e aí, claro, é feita a mensuração de temperatura com o uso de termômetros, e aí nós vamos ver detalhes importantes sobre esses termômetros, oximetria de pulso ou a saturação de oxigênio, utilizando equipamento próprio para isso, utilizando o oxímetro, o saturímetro, se você preferir, mas o oxímetro é o mais comum, e um eletrocardiograma, e um ECG. Depois nós vamos ter uma aula só sobre ele, mas o ECG, o eletrocardiograma, que vai trabalhar. O que o eletro faz? Tá, pressão arterial mede a pressão do sangue nas artérias. Frequência respiratória é o volume de ar circulante. A gente vai medir essa quantidade de inspiração e expiração. Frequência cardíaca, o número de batimentos. Temperatura, é o calor do corpo. Saturação de oxigênio, quantidade de oxigênio está saturando, é a oximetria. E o eletro? O eletro vai mostrar num gráfico, vai mostrar para mim qual é a função das ondas cardíacas, qual que é a função da transmissão dos impulsos elétricos no coração. Se existem ou não alterações e, claro, onde estão essas alterações. Então, estes são processos de monitorização, de acompanhamento não invasivo, que nós vamos estar aí desenvolvendo junto ao paciente, que nós vamos estar conversando daqui para frente sobre as características de realização. Então, se liga! Não sai daí que eu já volto. Até!